Olá, estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa caminhada aqui pelos dons espirituais. A gente está trabalhando esse assunto na perspectiva prática de como que você identifica os seus dons e como é que você utiliza esses dons no dia a dia da sua vida, na vida da sua igreja. E a gente vai hoje falar um pouquinho sobre um tema que é bem importante, mas que às vezes as pessoas não conhecem bem, né? Que é a questão do sacerdócio universal dos crentes. O que é o sacerdócio universal dos crentes? Você já ouviu falar nisso? Você sabe do que se trata? Quando eu falo esse nome, você sabe do que a gente está falando? Bom, a doutrina do sacerdócio geral dos crentes é aquela que diz que todos os crentes são sacerdotes. Pronto, era só isso. Pensou que era uma coisa mais complicada, né? Mas a gente precisa explicar isso com o seu pano de fundo, né? É que você sabe, no Velho Testamento, os israelitas eles tinham aí seu culto conduzido, direcionado pelos sacerdotes, e especificamente pelos da tribo de Levi, né? Então tinha lá o sumo sacerdote, que era, digamos assim, o chefe dos sacerdotes, e você tinha lá os outros sacerdotes que oficiavam os sacrifícios e tal. Quando você lê Êxodo, né, e Números especialmente, Êxodo, Levítico e Números, você vai encontrar as atribuições desses sacerdotes, o que é que eles tinham que fazer, tinha algumas coisas que só eles podiam fazer. Por exemplo, só os sacerdotes é que poderiam oferecer os sacrifícios pelo pecado, sacrifícios pacíficos, né, ofertas de gratidão, votos, todos os sacrifícios que eram feitos em Israel, desde que o sacerdócio levítico foi estabelecido, eram só os sacerdotes que podiam fazer. Eles tinham roupas especiais, eles tinham condição especial de vida, eles não trabalhavam em outras atividades que não fosse o ofício do sacerdócio em volta do tabernáculo, mais tarde do templo. E o sumo sacerdote era o chefe deles, era sempre o primogênito de Arão ou o descendente deles, né? Ele então era aí tinha algumas funções além dessas dos sacerdotes. Então, por exemplo, ele era o único que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para o dia da expiação e tal. Você conhece bem essa história? Se não conhece, fará bem em estudar melhor essa história dos sacerdotes, porque essa história e esses relatos, eles ajudam muito a gente a compreender muitas coisas que vão acontecer no Novo Testamento, inclusive essa questão do sacerdócio geral. Agora veja, quando chegou no tempo do Senhor Jesus Cristo, esse aqui não é o Senhor Jesus Cristo, tá? Mas vamos lá. Quando chegou o Senhor Jesus Cristo, as coisas mudaram de ordem, digamos assim. Porque Jesus Cristo, ele foi o nosso sumo sacerdote e, segundo Hebreus capítulo 10, ele abriu um novo e vivo caminho para Deus, né, através de sua carne, e aí ele nos fez sacerdotes, a todos aqueles que creem. Então, se no Velho Testamento a nação de Israel era representada diante de Deus pelos levitas, né, pela tribo de Levi, no Novo Testamento, Deus em Cristo nos fez todos nós sacerdotes. Não temos mais uma tribo, uma classe específica de sacerdotes. É isso que diz, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, né? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Todos aqueles que foram lavados e comprados pelo sangue de Cristo são feitos sacerdotes. Depois, capítulo 5 de novo fala isso, né? Digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E aí tem aquele clássico de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual é a diferença que tem aí na questão do culto, do serviço a Deus? Se no Velho Testamento tinha uma tribo específica, tinha o sacerdote e o sumo sacerdote, agora Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, cuja linhagem, digamos assim, é acima do Velho Testamento. Você lê isso em Hebreus, você vai ver isso claramente. Jesus é superior a tudo que tem na Velha Aliança e ele acaba sendo corporalmente o cumprimento de tudo aquilo que falava, de que falavam os sacrifícios, as ofertas e o sacerdócio do Velho Testamento. Então agora, em Cristo, uma nova ordem de coisas acontece
e nós somos colocados, todos os que cremos, na qualidade de sacerdote. Então, se alguém perguntar para você, você é um sacerdote? Você é um ministro? Você pode dizer, sim, eu sou, porque eu estou em Cristo e em Cristo eu sou um sacerdote. Então, a doutrina do sacerdócio geral ou sacerdócio universal dos crentes é isso. Todos nós em Cristo agora somos sacerdotes. Agora, nós estamos vendo nos dons espirituais, estudando os dons espirituais, que o nosso sacerdócio ele é exercido em múltiplas formas. E os dons nos capacitam especificamente para alguma dessas formas, e assim nós vamos ter essa identificação nos dons de em que área nós vamos fazer. Eu estava lendo esses dias, e você pode ler isso lá nos primeiros capítulos de Números, que desde lá, o tempo do tabernáculo no deserto, havia coisas específicas que alguns dos sacerdotes precisavam fazer, os levitas precisavam fazer. Então tinha lá, por exemplo, os filhos de Levi, né? Os meraritas, os coatitas e os gersonitas. Eles tinham funções específicas, cada um deles fazia uma coisa dentro do sacerdócio, quando estavam lá no deserto. Né? E depois, quando eles entram na Terra Prometida, e depois quando chega o tempo de Davi, depois do templo de Salomão, havia funções designadas para cada um dos levitas. Nem todo mundo fazia tudo. Da mesma maneira, nós somos todos sacerdotes, todos nós somos ministros, todos nós temos alguma coisa para fazer na obra de Deus, mas nós vamos saber qual é a nossa função específica através dos dons que nós recebemos. Daí nós estamos ligando a doutrina do sacerdócio geral dos crentes, quer dizer, todos nós somos sacerdotes, com a doutrina dos dons espirituais. Nós todos somos sacerdotes em Cristo. Agora, o que é que eu vou fazer como sacerdote? Identifique o seu dom e você vai ser levado ao seu trabalho específico. É interessante pensar sobre isso. É fundamental, inclusive, a gente pensar a respeito disso. Agora, o que acontece? No Novo Testamento, e nós não vamos entrar aqui na questão histórica, embora ela é muito interessante, mas eu não tenho tempo aqui para fazer, porque a ênfase desse nosso tempo aqui não é nesse sentido. Mas quando chega no Novo Testamento, então entra essa nova ordem das coisas, não tem aí divisão entre os crentes, embora haja funções diferentes, inclusive funções de liderança. Deus colocou alguns como pastores do rebanho. Então existem diferenças, inclusive hierárquicas nas funções sacerdotais, digamos assim, ministeriais dos crentes, mas todos nós temos alguma coisa para servir. Agora, o que aconteceu? Indo direto ao ponto que nos interessa aqui, né? E aí entra então a questão do cristianismo como religião oficial. Na época aí do nosso prezado Constantino, o imperador romano, ele supostamente se converteu. Eu digo supostamente se converteu, porque a gente não sabe exatamente se foi uma conversão efetiva ou se foi uma coisa mais de interesses pessoais, políticos. Não podemos julgar isso, não sabemos. O dia o dirá, né? Mas o que nós temos aqui de concreto é que ele se tornou cristão e tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Né? Então todo mundo agora era cristão, por ordem de Constantino, né? Como se fosse assim que a coisa funcionasse. Não é exatamente assim que a coisa funciona, a gente sabe disso, mas o Constantino achou que era assim que a coisa tocava. Né? E o que aconteceu? Especificamente em relação ao que nós estamos falando aqui. O Estado se tornou cristão. E aí, inclusive, conta-se que houve uma migração de muitos sacerdotes pagãos para o cristianismo, sem conversão, sem nada. Era só uma questão mesmo de haver uma necessidade aí de preencher os cargos que estavam agora à disposição, na nova disposição religiosa do Império, né? E isso foi uma tragédia para o cristianismo, porque a partir disso, com a religião se tornando estatal e a igreja se tornando também estatal, acabou acontecendo uma estratificação nova dos sacerdotes e mais uma vez passou a surgir a categoria dos sacerdotes iniciados. Né? E por causa disso, quando passou a ter essa mania, nós começamos a pensar, a igreja começou a pensar, que o sacerdote do Velho Testamento é agora transferido para a figura do pastor do Novo Testamento, ou do ministro do Novo Testamento. Então a igreja criou uma classe novamente especial, uma categoria especial de ministros que ficavam acima do restante do povo, e até foi criada aí, digamos assim, uma nomenclatura para esse pessoal. Né? Foi criado aquilo que, embora aqui, vamos lá, primeiro, embora o Novo Testamento ensina que cada pessoa, ao se converter a Cristo, recebe pelo menos um dom espiritual
através do qual é capacitada para exercer seu ministério, como a gente acabou de dizer, acabou se formando, por causa dessa estatização da igreja, né, acabou se formando aí aquilo que nós conhecemos como cleros e leigos. Você já ouviu falar essa expressão, ou essas expressões, o clero e o leigo. A palavra clero vem do grego cleros, que significa os indicados, ou os indiciados, ou os dotados, aqueles que têm uma capacidade especial ou uma identificação especial. Em contraposição ao clero, ficaram os leigos, que essa palavra vem do grego laikos, que significa justamente povo, massa, multidão, a galera, o povão, né? E isso acabou pegando, a igreja acabou adotando essa nova nomenclatura e essa nova atitude em relação a alguns membros da igreja. Então, os sacerdotes voltaram a aparecer como uma classe especial. Eles eram agora a classe clerical, eles eram agora os ministros. Então, os sacerdotes, né, depois isso foi mudando de nome e tal, né, depois veio a Reforma Protestante. A Reforma Protestante não mexeu nessa parte, ela mexeu mais na parte da teologia, né, da teologia da salvação, né, mexeu mais com a questão da soteriologia. Essa questão eclesiástica, ela acabou trazendo para dentro da reforma os mesmos erros nesse sentido que havia lá no catolicismo romano, advindo da época do Constantino. Cleros e leigos continuaram a acontecer. Então, até hoje existem igrejas, né, e tem até uma expressão lá em inglês, né, no pastor, no service. Se não tem pastor, não pode ter culto. Então, em algumas igrejas, o pastor ele é a figura igualzinha à do sumo sacerdote do levita lá do Velho Testamento. É só o pastor que pode fazer batismo, é só o pastor que pode pregar, é só o pastor que pode fazer casamento, celebrar casamento, é só o pastor que pode fazer pregar no culto fúnebre. Tem gente que acha que se o pastor não pregar no culto fúnebre, o cara não foi enterrado, né? Quer dizer, de onde vem essa ideia? Essa ideia vem desse clericalismo, né? Então, cleros e leigos passaram a ser, de novo, embora o Novo Testamento já tinha derrubado essa é uma doutrina completamente estranha ao Novo Testamento, essa divisão de clero e leigo. Eu já não estou dizendo que não deve haver pastores na igreja. E nem estou discutindo aqui se você deve chamar de pastor ou não, nem estou entrando nessa discussão. Eu estou discutindo que as funções pastorais, elas existem, elas estão no Novo Testamento, mas não existe uma divisão que diga, olha, a função pastoral torna você clero e o resto é tudo leigo. E o texto que nós já inclusive citamos é muito explícito, é muito claro ao falar sobre isso. Olha lá, eu vou colocar novamente aqui, né, essa divisão de clero e leigo aí. Uma coisa interessante aqui, eu não sou especialista em grego, mas os especialistas em grego vão te dizer isso que eu vou dizer aqui. Olha esse texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Agora eu quero te chamar a atenção de uma coisa. Sabe qual é a palavra no grego para povo exclusivo de Deus? É laikos. Então, ele está chamando de laikos, ele está chamando de povo, ele está chamando de leigos, os mesmos que duas palavras antes ele chamou de quê? Sacerdócio real. A igreja, essa geração eleita, essa nação santa, ela é ao mesmo tempo sacerdote e povo. Então, não há como você chamar um pequeno grupo de clero e os demais de leigo, quando o Espírito Santo, por meio de Pedro, está dizendo que todos nós somos leigos, inclusive também somos sacerdotes. Entendeu? Então, não tem sentido você fazer essa distinção. Essa distinção, ela não é bíblica. Essa distinção, ela não é correta. E sabe o que acaba acontecendo se a gente faz essa distinção entre cleros e leigos? A gente vai ter alguns problemas muito sérios no dia a dia da igreja. Por exemplo, nós vamos ter pessoas que acham-se no direito de apenas serem espectadores, quanto no mínimo assim, ou no máximo, espectadores pagantes. Aqueles que vão ver o espetáculo e pagam o ingresso. Então, para muita gente, se você é leigo, a única coisa que você tem a fazer na vida é sentar na arquibancada, pagar o ingresso, também chamado de dízimo ou de ofertas, e aí ver os participantes do clero, né, fazer parte da coisa e tocar a vida. Na verdade, isso é um grande engano, mas não precisava ter sido introduzido, né, pelo Constantino, né? E se foi, não precisava continuar. Então veja só, não era para ver a introdução desse contexto, desse conceito. Esse conceito é errado, esse conceito é deletério. Esse conceito faz com que você ache que você não tem outra coisa a fazer na igreja a não ser participar dos cultos e dar a oferta.
Não, os dons espirituais foram dados justamente para que a gente seja habilitado a exercer o nosso sacerdócio. Todos nós somos leigos, inclusive os pastores, inclusive os missionários, inclusive aqueles que estão em uma posição de exercer o ministério em tempo integral, por exemplo. Ok, mas você não pode se esquecer de que, às vezes, você dizer que tem a sua igreja pode dizer, inclusive, não, nós cremos no sacerdócio geral dos crentes, mas pode ser que ela não esteja efetivamente exercendo ou permitindo que se exerça esse ministério. Se a sua igreja, embora diga, e tem muitas igrejas que dizem isso, não, nós cremos no sacerdócio geral dos crentes. Deixa eu dizer uma coisa, se a sua igreja ainda faz diferença, ainda faz distinção entre clérigos e leigos, ela pode até dizer na sua declaração de fé que ela acredita nisso, mas na prática ela não está exercendo. Às vezes existem igrejas, inclusive, que tomam cuidado até de nem fazer distinção, até mesmo por nomenclatura. Há muitas igrejas que falam assim, não, aqui os nossos líderes pastorais, eles não são nem chamados de pastor, porque o título não é bíblico como título, não sei o que e tal. Só que na prática, às vezes acontece a diferença entre aqueles que estão, por exemplo, como eles chamam, em tempo integral e não em tempo integral. Aqueles que estão em tempo integral são aqueles que Deus chamou para dedicar o seu tempo todo ao ministério. Eles acabam, embora não chamados, sendo aqueles que são os responsáveis para fazer tudo, enquanto os outros não exercem seu ministério. Então não é só dizer que nós cremos e exercemos o sacerdócio universal que resolve o problema. Nós precisamos dizer e efetivamente praticar. Como é que se pratica efetivamente o sacerdócio geral dos crentes? Essa é uma declaração correta, uma declaração bíblica, como a gente viu. Todos nós somos sacerdotes, mas como é que faz para isso acontecer na prática? Bom, para isso acontecer na prática, cada um de nós tem que conhecer o seu dom e tem que exercê-lo nos ministérios certos, conforme a gente está vendo aqui. Se você já fez os cursos Igreja, Princípios e Propósitos 1 e 2, você já entendeu como é que deve funcionar uma igreja do Novo Testamento, nesse sentido de ministério. É justamente assim. Agora, para que essa igreja funcione, cada um de nós precisa saber o seu dom, identificar o seu dom, exercitar o seu dom em alguma das áreas de ministério, ainda que respeitando todas as hierarquias que são válidas na Bíblia. Existem os pastores do rebanho, existem os líderes espirituais do rebanho. Eles são chamados na Bíblia de pastores, de bispos, de anciãos, de presbíteros. Eles são chamados de várias coisas que são aspectos diferentes das suas funções. Esses pastores do rebanho, esses líderes espirituais do rebanho, eles têm uma posição hierárquica superior aos demais? Sim, mas isso não faz dele um clero. Isso faz deles apenas pessoas que têm essa função de liderança pastoral. Eles são leigos como qualquer um dos outros. Ao mesmo tempo, embora os chamados leigos não sejam pastores, missionários, presbíteros e tal, eles também são sacerdotes. Eles exercerão suas funções de acordo com os dons que receberam. Eu espero que tenha ficado claro isso, porque isso é fundamental, é a base bíblica que nós temos para que todos nós exerçamos nosso ministério. E é também o incentivo para que você não apenas conheça o seu dom, mas exerça. Se a sua igreja não tem todas as pessoas, se não tiver todas, não está cumprindo, exercendo o seu ministério, então você não está exercendo o sacerdócio universal dos crentes. Eu sei que pode ser que não estejam exercendo porque eles não querem exercer, mas a igreja precisa promover o ambiente em que todos sejam permitidos ou todos sejam incentivados a usar os seus dons. Alguns dons são públicos, outros são mais de bastidores, mas todos devem exercer o seu dom para que então nós possamos chamar de sacerdócio universal. Posso não refazer, mas dar um outro aspecto dessa última frase. Quando eu disse que se todos os membros da sua igreja não estão exercendo, então você não está exercendo o sacerdócio universal, o que eu estou dizendo é o seguinte: você não pode ter nem o conceito e nem as proibições ou as restrições para que alguém que seja efetivamente cristão, esteja em comunhão com sua igreja, exerça um ministério ali. Se você fizer isso, ou se você considerar isso só o pastor pode fazer, isso só o ancião pode fazer, às vezes você está incorrendo no erro de não exercer o sacerdócio. Em última análise, né, e para encerrar nossa fala aqui, como igreja, nós precisamos integrar todos os membros no ministério. Então, para isso, nós precisamos ajudá-los a identificar os seus dons,
mostrar para eles onde eles servem, treiná-los, dar espaço, discipulá-los e acompanhá-los para que eles façam o trabalho. Como membro da igreja, eu preciso identificar o meu dom, ver onde é que eu estou, onde eu posso ser inserido, ver como é que eu posso servir e exercer o meu dom. O que eu vejo na maioria dos casos é que a igreja e os líderes ficam reclamando que os membros da igreja não estão interessados e os membros da igreja ficam reclamando que os pastores, que os líderes não lhes dão espaço. O que a gente podia fazer é cada um dos grupos dar um passo ou dois para trás e começar a entender a coisa do jeito que ela tem que ser. A igreja tem a função e tem a obrigação, sim, de ajudar os membros a identificar e a colocar claramente cada um deles no seu lugar. É obrigação da igreja fazer isso. Se ela não faz isso, ela não pode dizer que está exercendo o sacerdócio universal dos crentes. Ali, apesar de poder estar muito claro, na nossa declaração de fé está escrito lá. Grande coisa, a declaração de fé aceita tudo. O que interessa é o que você está fazendo no dia a dia. Por outro lado, um membro da igreja precisa se colocar à disposição da igreja para exercer não qualquer serviço que lhe venha à mão, mas os serviços para os quais ela está capacitada por meio dos seus dons espirituais. Então é isso. Fica aqui nossa aula sobre sacerdócio universal conectada com os dons espirituais.